A maldição do convento proibido. Nas profundezas de uma antiga floresta, onde a luz do sol raramente atravessa a densidade das árvores, encontra-se um convento isolado. Um lugar de oração, paz e devoção. Aqui, uma pequena comunidade de irmãs dedica suas vidas à fé e ao cuidado dos necessitados. O cenário é de quietude e introspecção, com cantos suaves ecoando pelas pedras frias das paredes e o sutil perfume de incenso impregnando o ar. No entanto, este paraíso espiritual guarda segredos há muito enterrados. O som do vento entre as árvores parece murmurar histórias não contadas, enquanto sombras dançam contra a luz das velas. Entre as freiras, há uma em particular que se destaca, Irmã Ana. Jovem, gentil e de um coração destemido, ela guia suas companheiras com palavras de conforto e atos de compaixão. Mas a serenidade do convento está prestes a ser esmagada por uma força sobrenatural que nenhuma delas jamais poderia imaginar. Na calada da noite, a tranquilidade do convento foi perturbada pela primeira vez por um som baixo e distante, como um sussurro que ninguém conseguia identificar. Algumas freiras relataram ter visto formas escuras movendo-se pelos corredores mal iluminados, mas sempre desapareciam quando tentavam se aproximar. Os relatos cresceram em frequência. Portas que se fechavam sozinhas, choques de frio mesmo nas salas mais quentes e visões de uma figura encapuzada começavam a criar um clima de pavor. Uma delas, chorando de medo, afirmou ter sentido uma mão gélida roçar seu ombro enquanto rezava no silêncio da capela. Os boatos de uma maldição se espalharam rapidamente entre as irmãs, com algumas acreditando que o convento estava sendo assombrado por forças malignas. Outras, no entanto, viam isso como uma prova de fé, tentando resistir aos sentimentos avassaladores de pânico. Certa noite, os sinos na torre tocaram sozinhos, quebrando o silêncio profundo. Irmã Clara, uma das mais velhas do convento, declarou entre lágrimas ter visto a figura sombria atravessar o corredor principal carregando algo que se parecia com um terço quebrado. O medo lentamente infiltrou-se na rotina diária. Algumas freiras se recusavam a sair de seus quartos após o pôr do sol, enquanto outras passavam as noites em oração incessante, implorando proteção divina contra o que quer que estivesse atormentando o local. Mas para Irmã Ana, o medo não era uma opção. Ao contrário, seu coração compadecido sentia que algo mais profundo, mais trágico, estava enterrado sob o véu deste mistério sombrio. Determinada a proteger seu lar espiritual, ela decidiu descobrir a verdade. Irmã Ana começou a sua busca pelo segredo do convento. Em uma sala trancada há décadas, ela encontrou manuscritos antigos e arquivos empoeirados que detalhavam os primeiros anos do convento. Entre documentos de fundação e relatos de vida comunitária, Ana descobriu algo perturbador. Havia registros sobre uma mulher que viveu ali séculos atrás que havia sido rejeitada pela congregação. Traída, isolada e finalmente abandonada, a mulher havia desaparecido misteriosamente. Os relatos eram vagos, mas o sofrimento dela parecia ecoar nas paredes sombrias do convento até os dias atuais. Com novas pistas e o peso dessa história, Irmã Ana começou a conectar os eventos sobrenaturais à alma dessa mulher angustiada. Seria seu espírito, furioso e inconsolável, o que agora assombrava o convento. Em uma noite especialmente tenebrosa, ao explorar os corredores abandonados do convento, Irmã Ana teve o primeiro confronto com a entidade. Uma rajada de vento gelado percorreu o corredor, apagando todas as velas. No fim do corredor, uma figura envolta em sombras tomou forma. "Quem está aí?" Ana perguntou, tentando firmar sua voz. Mas a figura não respondeu. Em vez disso, avançou lentamente, trazendo consigo uma aura de opressão que parecia falhar o ar ao redor. Antes que a figura chegasse até ela, Ana desmaiou, acordando horas depois cercada pelas freiras preocupadas. Este evento não abalou sua determinação, pelo contrário, só a fortaleceu. Com a ajuda dos manuscritos, Ana descobriu um acesso secreto sob a capela principal. Uma escada estreita e empoeirada levava a uma câmara esquecida, escondida das vistas humanas há séculos. O cheiro de terra úmida e madeira apodrecida enchia o ar pesado. Lá, no coração do esconderijo macabro, ela encontrou ossos enterrados sob placas de pedra rachadas.
Entre os restos mortais, um pequeno terço quebrado era a única relíquia deixada. Não restaram dúvidas, a mulher rejeitada havia morrido ali, sozinha, sem ninguém para lembrar de sua existência. O espírito que assombrava o convento era o dela, preso entre este mundo e o próximo, clamando por justiça ou talvez apenas por paz. Irmã Ana sabia que liberar o espírito não seria fácil. Munida com sua fé e uma força que ela mesma não sabia ter, ela convocou as freiras para um ritual de oração em nome da mulher esquecida. Enquanto as irmãs se uniam em canto e oração, a atmosfera tornou-se mais pesada. A presença da entidade tornou-se quase física. Ventos uivavam pelas frestas das janelas, mas Irmã Ana permanecia firme. Irmã Ana pediu pela alma que sofreu, ela suplicou, derramando lágrimas pelo sofrimento e injustiça que trouxeram a mulher a este destino horrendo. A entidade manifestou-se em toda a sua terrível forma no centro da capela. Gritos ecoaram quando as freiras correram para os cantos, mas Ana permaneceu. Com uma oração fervorosa, ela enfrentou o espírito e pediu perdão em nome do convento. A silhueta negra estremeceu, e por um momento, um brilho suave passou pelo que poderia ter sido um rosto humano. O espírito, silente e solitário por tanto tempo, finalmente cedeu. Com um último lamento, a figura desapareceu diante dos olhos de Ana e das irmãs, como se tivesse sido finalmente libertada do fardo de sua dor. O convento parecia mais leve após a trágica noite. A opressão desaparecera, e um senso de paz genuína retornou. As freiras reuniram-se para prestar homenagem à mulher esquecida, enterrando seus restos com dignidade e realizando cerimônias em sua memória. Irmã Ana, embora marcada pela experiência, sentiu-se mais conectada do que nunca à sua missão. Como uma defensora da justiça e da fé, ela sabia que a história do convento serviria como um lembrete sobre o peso dos segredos não resolvidos e o poder do perdão. Enquanto o convento retorna à sua serenidade, algo permanece incerto. Enquanto o sol se põe sobre a floresta, uma sombra passa por entre as árvores. Seria um vestígio da maldição? Ou algo mais profundo ainda espreita no coração daquele lugar esquecido pelo tempo? Talvez, há histórias que nunca devem ser completamente reveladas. Se você gostou, deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal. Reproduzindo VP agradece. Obrigado.